você e a filosofia de modo geral, por ser algo que realmente as palavras elas têm uma importância muito grande, as pessoas esquecem disso muitas vezes. Por isso eu falei no comecinho sobre pecar pelo excesso e tomar cuidado também, porque às vezes a gente fala demais e aquilo... você se considera mais, você e filósofos, iluminado ou mais estudioso, consequentemente apto e pronto para que você passe adiante algo brilhante? Não necessariamente. Evidentemente que alguns na minha área se consideram. Eu não tenho essa perspectiva, não por uma modéstia fingida, mas porque uma das piores coisas é supor-se já iluminado. E eu vou te contar. Uma das tradições mais fortes da filosofia é o mito da caverna, contado por Platão na sua obra República. Platão relata ali que a humanidade vive, e ele conta como se fosse numa caverna, todos de costas para a entrada da caverna, por onde entra a luz, voltados por uma parede, acorrentados. Nós não vemos o que está na realidade que passa fora da caverna. Só vemos o que está na parede da caverna, isto é, as sombras. Um dia, um de nós que está ali consegue romper as correntes e sai da caverna. O primeiro impacto quando você sai da caverna é que a luz do sol te cega. Quando você se depara com a verdade, você fica perturbado, perde um pouco a visão. O segundo é voltar correndo para a caverna e dizer, gente, isso que a gente vê é uma ilusão. A realidade mesmo está do outro lado. Pois bem, essa história contada por Platão, né, no seu livro A República, no livro 7º, aliás, ele conta isso, ela é uma história belíssima, mas ela tem uma marca um pouco pedante. Porque o Platão conta isso imaginando que o filósofo é aquele que saiu e volta para contar. Supor-se iluminado, supor-se como o escolhido, supor-se como aquele que já sabe e que você vai fazer as outras pessoas também enxergarem a realidade, tem uma marca um pouco excessiva. Nesse sentido, parte daquilo que se faz na filosofia nos oferece ferramentas para a gente pensar de modo mais metódico, de modo mais disciplinado, mas não necessariamente mais verdadeiro. Sim. Não necessariamente mais relevante. A verdade de cada um também. A filosofia não move usinas hidrelétricas, ela não faz com que o arroz, né, ele nasça no chão, ela não socorre pessoas em alagamentos, ela tem a sua finalidade específica. A finalidade da filosofia é a indagação. Fazer refletir. Isso, fazer refletir. Ela trabalha muito mais usando algo que é histórico com as questões do que com as respostas. Quando você estava comentando sobre a terapia, é interessante eu te perguntar. Eu me identifico com muita coisa nesse papo aqui. E como fazer para parar de pensar? Porque justamente isso que você falou, a terapeuta tá ali, ou isso no dia a dia, porque terapia nada mais é do que você, com todo respeito a terapeutas, de maneira nenhuma diminuindo, mas como uma conversa com alguém que você confia. Claro que os terapeutas têm técnicas para abrir essas gavetas, mas é quando nós falamos e nos ouvimos. Mas quando alguém vem, então, com essas informações, que é quando você disse, você começa a racionalizar. Peraí, mas se isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso é isso, não é possível que você está me falando. Como é que tem como parar de pensar, que a tal não é meditar, mas colocar a nossa cabeça um pouquinho mais em paz e como é, sem filosofar tanto? Não muito. É difícil, né? Porque há uma impossibilidade. Mais ou menos como você, quando foi alfabetizado, a partir do momento que você começou a decodificar as letras, os fonemas, as palavras e as frases, você nunca mais conseguiu não ler. Não tem como eu, Cortella, virar e olhar ali aquela marca sem limites, Raul Ferreira Neto, e não ler. Assim como você não consegue bater o olho num texto e não lê-lo, bater o olho num outdoor e não lê-lo, você não tem como, né, interromper esse fluxo, exceto perturbando o fluxo. Daí o fato de que algumas pessoas utilizam drogas psicoativas, ou utilizam o álcool, ou utilizam técnicas que te tiram da consciência. Ou vou usar um termo mais técnico, afastam o desespero da sobriedade. Encobre. Isso, encobre. Mas você
só vai se afastar um pouco disso. Por que alguns de nós, de vez em quando, até apreciamos quando a gente é submetido a um processo anestésico? Isto é, quando você passa por alguma anestesia, num procedimento cirúrgico, né? Ou quando você tem que fazer algum exame que exige a indução da anestesia. Porque você tem a interrupção por um tempo, né, da tua consciência e até do sonho. Né? E nesse sentido, como parte desses medicamentos para anestesia, ele retira a função da memória, ao voltar do exame ou da cirurgia, você não lembra de mais nada. Porque o problema não é o que você pensa, é a memória. É que você tem lembrança de coisas. E quanto remói aquilo, né? Você tem lembrança da alegria, mas você tem lembrança do sofrimento, da dor. Né? O pânico de voo, por exemplo, quando eu dizia, vem porque eu lembro do que aconteceu. Se eu não tivesse memória, aquilo passaria. Eu ia viver a situação de modo inédito a cada momento. Ora, volta a esse ponto. Não tem como. Você tem, sim, técnicas de meditação. A monja Coen é uma pessoa que é capaz, né, de nos favorecer a reflexão meditativa. E a meditação, como você lembrou, não é pensar em nada. É você focar num determinado ponto e ali ancorar, né, a tua forma mais ativa de ficar passivo. Né? Nessa hora, funciona. Mas em relação a outros movimentos, a gente até utiliza uma expressão em relação à morte que é descansar. Descansar de quê? De pensar. Da consciência. O Moacir Franco gravou e cantava uma canção, né, dos anos 60, né, que era não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Certo? Genial. Isso.